Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde aí com vocês, gente? Bom, tem informações importantes, duas informações aí, inclusive uma reviravolta envolvendo o Danilo, de uma fonte muito segura, um setorista do Palmeiras, então eu quero trazer a informação aqui, trocar uma ideia com vocês e também falar sobre o que está acontecendo, né, com manipulação de resultados envolvendo o Campeonato Carioca. Dois jogadores aí foram punidos, é sobre isso que a gente vai falar também, então deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação. Eu tô aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão, então ajuda nós aí, dá aquela força. Belezinha? Mas você aí trabalha, se esforça, guarda o seu dinheiro, mas sente que não sai do lugar financeiramente? Muita gente trava quando o assunto é investimento, porque acha complicado, arriscado e muitos inclusive nem sabem por onde começar. Foi para isso que a Zero Markets Brasil criou a Jornada do Investidor, um curso gratuito para ajudar pessoas comuns a entender o próprio dinheiro e a começar a investir com mais clareza e segurança. Sabe o que é melhor, gente? Tudo isso sem enrolação e sem linguagem difícil. Então faz o seguinte, já clique no link que eu vou deixar aqui na descrição ou aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e comece hoje mesmo a jornada do zero ao primeiro investimento. Bom, gente, eu acho legal compartilhar essa informação aqui com vocês porque estamos com uma expectativa muito alta de que o Danilo vai ser o jogador do Palmeiras. Só que às vezes a gente precisa colocar os pezinhos no chão, né? Eu falei para vocês, gente, é um sentimento, né? Olha, confiem aí no meu sentimento, eu acho que ele vai ser o jogador do Palmeiras. Por quê? Porque até agora não chegou proposta pelo Danilo. Só que tem, né, uma questão aí, aqui é a Copa do Mundo, e pode ser que ele seja super valorizado, que algum clube o enxergue e queira levar, e aí fica difícil pro Palmeiras. Só que acontece, inclusive, é bom trazer essa informação aqui do Diego Iata, setorista do Palmeiras, pra gente ter um pouco mais de cautela. Porque assim, eu vi muita gente cravando que o Danilo já é jogador do Palmeiras. Eu não faço isso, eu falei pra vocês que eu tinha quase 90% de certeza que ele seria, mas um sentimento meu e não quero uma informação nem nada do tipo, tá? E agora a informação que o Diego trouxe, perdão, é que o Danilo viria pro Palmeiras sobre duas circunstâncias, negociação beirão dos 20 milhões, né, os 20 milhões de euros, pertinho dos 20 milhões de euros e para ganhar um salário menor do que ele ganha no Botafogo. O Palmeiras não tem como subir, não vai subir o salário dele de 2,5 para 3 se ele vier. O Danilo está ciente das condições, o Danilo mesmo assim tem interesse, mas os empresários do Danilo querem que ele vá para a Europa, evidentemente, porque o dinheiro vai ser muito maior lá. Para eles, inclusive, ganham comissão pela transferência, então não tem muito o que fazer. É o que eu falei para vocês desde o início, gente, teria um problema se chegasse uma proposta da Europa, porque empresário quer dinheiro, cara. Talvez pro Danilo seja mais interessante o Palmeiras, mas o empresário vai convencer ele a ir pra Europa. Falei isso pra vocês sempre. Então, assim, se não chegar a proposta da Europa, vai ser jogador do Palmeiras, porque não vai ter outro clube aqui no Brasil, acho que brigando pra levar o Danilo. E eu acho que a preferência do Danilo aí sim seria o Palmeiras, entendeu? Mas vamos lá, seguindo aqui, ele falou o seguinte: quem falar que o Danilo está fechado, está enganado. Eu posso te assegurar isso. E aí, gente, o Diego aqui falando, tá? O setorista do Palmeiras. Eu posso assegurar isso, como eu assegurei pra vocês que o Nino não viria se o Barbosa viesse. Então, estou trazendo pra vocês aqui uma informação. A afirmação: o Danilo não vem por 30 milhões, nem por 35 milhões, nem por 40. Não tem uma proposta na mesa. Ele não está fechado com o Palmeiras. Isso quer dizer que ele não vem? Não, quer dizer que tem que esperar a Copa do Mundo, né? Sempre frisei pra vocês aqui o quanto eu achava insano o Palmeiras pagar 30 milhões pelo Danilo, de euros, e não que ele não valha isso, gente. A questão é pelo que o Palmeiras vendeu o atleta, né? Então eu sempre tive essa dúvida, mas gente, o Palmeiras vai mesmo, o Palmeiras está disposto a pagar 30, 35, perto de 40. Eu vi muita gente, muitos portais confiáveis, como o GE, como alguns portais que trazem informações aí, né, de futebol, falando sobre essa negociação do Palmeiras com o Danilo e que o Palmeiras estaria disposto a pagar um valor altíssimo, até mesmo a cobrir ofertas, e eu sempre desconfiei disso. Conhecendo o Palmeiras, a não ser que a Leila queira e queira muito, e o Abel também, né? E, gente, eu não tô falando que, porque, enfim, ele não vale tudo isso. É o que eu acabei de citar pra vocês, é porque o Palmeiras vendeu ele por menos, né? E vai comprar por mais. Até citava pra vocês aqui nos vídeos, você vende um carro por 20 e compra depois por 40, não faz muito sentido, mas ok. Eu quero saber a opinião de vocês, porque essa informação é como uma reviravolta na minha cabeça, porque muitos portais, inclusive, falaram da possibilidade dele estar fechado já com o Palmeiras, e a gente acredita, a gente é torcedor, né? Continuo com o sentimento de que ele vai ser jogador do Palmeiras. Mas agora é torcer para que não chegue essa proposta da Europa. Porque se chegar, gente, esquece, aí não tem conversa.
tá? Deixa a opinião de vocês aí sobre isso. E vamos falar agora sobre um assunto bem delicado. Bom, acho que vocês acompanharam hoje, ou talvez não, né? Acho que nem todo mundo teve acesso a essas informações que saíram hoje, sobre dois jogadores, um da Portuguesa e do Nova Iguaçu, que foram punidos por conta de manipulação de apostas. Foram suspensos por um ano, gente, por um ano, tá? Por conta ali de cartão amarelo. E o que acontece? Tudo isso aconteceu no campeonato carioca. Eu até vi um vídeo do Jaguarino, deixo aqui os créditos para ele, explicando muito bem aí o que aconteceu. Eu até vi ele falando que diante de todo esse cenário aconteceram 16 resultados atípicos para o Flamengo se classificar. Isso significa o quê, Cássia? Ajeitaram para o Flamengo ganhar o campeonato? Não estou dizendo nada disso. Eu só quero reforçar uma coisa aqui, tá? Se aconteceu alguma coisa, eu não estou falando nada, tá? Até porque eu não tenho como provar, então enfim. Assim como vocês aí, torcedores do Flamengo, gostam de apontar o dedo e dizer que nós gostamos de ganhar campeonato na mão grande, que tudo é arrumado pro Palmeiras, eu não sou igual a vocês. Então, até que me prove ao contrário, não tem nada, né? Não tem nenhuma prova de que, enfim, aconteceu algum escândalo ou ajeitaram de algum jeito pro Flamengo ganhar o Carioca. Mas o que acontece? O que eu quero de verdade questionar aqui é por que esses atletas, né, e foram punidos, e não tô passando pano não, tem que ser punido mesmo, mas eles foram punidos e suspensos por um ano, e o Bruno Henrique, com mais de 1.500 prints que tiveram aí nessa CPI de manipulação de resultados e tudo o que aconteceu envolvendo o caso do Bruno Henrique, ele foi simplesmente absolvido. Faz sentido pra você, torcedor do Palmeiras? Imagina uma situação dessa, gente, envolvendo o Palmeiras. Se lá eles já acusam, e eu falei isso pra vocês essa semana, né, no escândalo que aconteceu lá do presidente da CBF com uma flamenguista, eu falei, imagina se fosse uma torcedora do Palmeiras. Eu só penso, gente, na situação contrária. Eu não estou aqui acusando o Flamengo, de verdade, nem acho que tenha acontecido nada pra beneficiar o clube a ganhar campeonato, mas a questão pra mim aqui é porque um jogador foi punido e o outro não. Ou melhor, dois foram e o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique foi absolvido, né? E imagina se tudo isso envolvesse o Palmeiras. Imagina num campeonato que teve manipulação de resultados, o Palmeiras tivesse sido campeão. Com resultados diretos. Vocês imaginam o escândalo? Teriam parado a Copa do Mundo para falar sobre o acontecido, para exporem o Palmeiras. Vocês não acham, gente? Vamos ver se vai ter torcedor flamenguista aqui corajoso para responder aqui os meus questionamentos, né? E vamos ver se vai ter alguém da imprensa aí falando sobre esse assunto, cobrando, né? Cobrem os influenciadores de vocês, torcedores do Flamengo. Será que agora o paparazzo vai fazer dossiê? Será que ele vai contar pontos aí? Será que vai acontecer uma contagem, um dossiêzinho aí? Né? Porque ele fez do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou tantos pontos, enfim, né? Que o Palmeiras está sendo beneficiado com a escolha da arbitragem e tudo mais. O próprio presidente do Flamengo falou, né, sobre o Palmeiras estar sendo beneficiado com as escolhas dos árbitros. Agora, será que vai ter algum dossiê desse campeonato carioca aí? Vamos aguardar, né? Que tal a gente aguardar? Deixa a opinião de vocês, gente. Vou ficando por aqui. Eu volto com mais informações do Verdão assim que tiver. E amanhã tem seleção. E aí, estão empolgados? Brasil vence o Haiti amanhã, gente, sem Hendrick, não me empolga. Essa é a verdade. Tamo junto, até mais e avante palestra.